Senhor, nós te damos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor Pai, tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós queremos agora, nesse instante, Senhor, te pedir perdão, Pai, nos aproximar de Ti através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, que nos abriu acesso ao trono da Tua graça, Pai. E hoje temos a oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, Pai. O Senhor nos reconciliou através da Sua morte, da Sua cruz, nos aproximou, Senhor, do Criador, do Pai, Senhor de todas as coisas, ó Pai. E nesta noite nós queremos dedicar esses instantes, ó Pai, para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor, para te dar ações de graça, Senhor, render-lhe, Senhor, gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor é para nós, Pai, o nosso Salvador, o nosso ajudador, o nosso guardador, Pai, o nosso porto seguro, aquele que cuida de nós, Pai. O Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Pai. E por isso nesta noite nós queremos lembrar daquilo que nos dá esperança, Pai, das coisas boas que o Senhor fez, tirando-nos, Senhor, das trevas e trazendo-nos para o reino da sua luz, Pai. E o Senhor, tributar ao Senhor o nosso culto de louvor e de adoração ao Teu nome, Pai. Aceita-nos, Senhor, aceita cada um que adentrou aqui nesta noite, Pai. Se alguém adentrou aqui, Senhor, com problemas, dificuldades, com o coração apertado, aflito, Senhor, que esta noite ainda o Senhor possa passar do Teu bálsamo, Senhor, sobre cada vida, Pai. E o Senhor, e curar, sarar, libertar, Senhor, as nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 11. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa visão que João teve do trono de Deus, em que todas as tribos, línguas, povos e nações estavam diante do trono e declaravam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eram multidões, milhares e milhares, e nós esperamos estar naquele dia dentro deste número de milhões e milhões de pessoas que estarão diante do trono ali adorando ao Senhor. Mas nós vamos fazer isso ainda hoje aqui, enquanto estamos na terra, e dar ao Senhor todo louvor, toda glória, toda honra que Ele merece. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos declarar isso através da nossa canção, da nossa oração, do nosso louvor ao Senhor. Aleluia. Ao nosso Deus
pertence a salvação ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a todos os povos, todas as línguas, tribos e nações se achegarão diante do trono do Senhor e declararão que o poder, a honra, a glória e o louvor pertence ao Senhor. Aleluia. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a Às vezes fica difícil imaginarmos esse dia, nós na presença do Senhor, com um coro de anjos, querubins, serafins, os seres celestiais, os anciãos, todos na presença de Deus, de todas as partes do mundo, estarão dando glória, louvor, honra, ações de graça, declarando que o poder, a força, a sabedoria é e pertence para sempre ao Senhor. Que você comece a exercitar isso ainda hoje,
e declare todo louvor e toda glória ao Senhor aí no seu coração. Não se importe com quem está do seu lado, mas dê ao Senhor toda a glória e toda a honra, porque Ele é o grande eu sou, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Ele é o grande eu sou, Ele é poderoso. Glória a Deus. Tu és o grande eu sou, teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Seu nome é santo, Ele é poderoso. Aleluia. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Tu és santo, Senhor. Tu és o grande eu sou, teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus, teu nome é santo. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Seguro eu sou, perdoado sou, em teu nome, só em ti tudo posso sofrer, permanecer, em teu nome, só em ti seguro estou. Que coisa boa, irmão. Estamos seguros, perdoados, transformados. Aleluia. Só em ti tudo posso sofrer, permanecer, em teu nome. Aleluia. Glória a Deus por isso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Só em ti, Senhor, tudo podemos. Teu nome é santo, teu nome é santo. Aleluia. Só em ti, Senhor, tudo nós podemos até sofrer, Senhor, mas contigo nós somos mais do que vencedores, Pai, porque não há ninguém sobre a terra maior que o Senhor, Pai. Tu és tudo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Rei. Reina, Senhor, em nós. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão.
Aleluia! Glória a Deus. Às vezes nós cantamos essas canções que tem um ritmo meio alegre, forte, gostoso, né? Mas nós acabamos de dizer: Senhor, reina em mim. Temos que dar lugar, Rei, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há no Senhor. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, Senhor. Aleluia. Na palavra de Deus, em João capítulo 4, eu vou ler, não preciso os irmãos lerem, capítulo 4, a partir do verso 31, diz assim: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer para ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que você tenha essa fome de Deus no seu coração, e que o seu desejo seja realmente fazer a vontade do Senhor, e que você possa orar essa canção que nós vamos cantar agora: este é o meu respirar, o teu Espírito vivendo em mim, Senhor, e este é o meu pão, a tua vontade feita em mim. Aleluia. Este é o meu respirar. Seja assim, Senhor, nas nossas vidas, Este Pai. é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade é feita em mim. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
sou sem ti, Senhor. Eu sou nada sem ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Nada sou sem ti, Senhor. Eu estou perdido, Senhor. Estou perdido sem o Senhor, Pai. Nós precisamos da tua graça, Senhor. Precisamos da tua misericórdia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, é a nossa oração, Pai. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando cantamos que a vontade do Senhor é o nosso alimento, é o nosso pão, na canção às vezes nos ajuda a cantar, a falar isso, mas nós precisamos viver isso também. Que Deus nos ajude a viver a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor com alegria, ser o nosso prazer, termos sede, fome de fazer a vontade do Senhor. Amém? Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você que tem os seus dízimos e ofertas, você pode trazer enquanto nós cantamos essa última canção. Jesus, Salvador, outro igual não há ao Senhor, Pai. não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruse aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparável
Incomparáveis são as tuas promessas, Senhor. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias queremos louvar as maravilhas, Senhor, as tuas maravilhas, Pai. Aleluia. São as tuas promessas, inigualáveis, Senhor, insondáveis são os seus juízos, Pai, incomparáveis, Senhor, aleluia, glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome, Senhor, aleluia, toda glória, toda honra seja ao Senhor, Pai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh Pai, montanhas se prostrem e rujam os mares da presença do Senhor, Pai, diante da tua força, diante do teu poder, diante da tua majestade, Senhor, porque só tu és Deus, Senhor, só tu és maravilhoso, Pai, e nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Pai, na nossa igreja, Senhor, nas nossas famílias, no meio do teu povo, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo sustento, pela provisão, Senhor. Oh Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela saúde, pelo trabalho, Senhor, por cada vida que adentrou aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, com teu povo, Senhor, dando orientação, Senhor, a respeito desses dízimos e ofertas, Pai, canalizando, Senhor, da forma que está no teu coração, de acordo com a tua vontade, Pai. Ô Senhor, dá direção, Senhor, aos líderes, Senhor, às pessoas que estão trabalhando, Senhor, na tua igreja, Pai, e nós daremos a ti toda a glória, toda a honra e todo louvor, aleluia. Podemos nos assentar, irmãos? Nós gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Quer levantar a sua mão? Mais alguém?
Pode levantar a mão, nós não vamos pedir nada não, é só para dar um presente, viu? Pode levantar a mão, não tem problema. Tem um aqui, tem mais alguém que eu não vi? Um rapaz aqui, luzinho de vermelho aqui. Mais alguém? Aqui, a neta do... Tá, irmã Justina? Amém. Tá. Enquanto você está recebendo um presente da igreja aí para marcar a sua primeira visita aqui na igreja, seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. E que você, ao ver esse presente, você se lembre do primeiro dia que você esteve aqui. Amém? E tem mais um aviso aqui. O pessoal que trabalha com a capelania no hospital, em capelania no hospital, né? Hospitalar, necessita de potes de sorvete vazio. A irmã Beth que nos trouxe aqui é para entregar para a Beth, para a Tieco, a Luciane, a Cidinha e a irmã a Cidinha Lima e a Lúcia. Então, os irmãos que puderem colaborar, o pessoal desenvolve alguns trabalhos lá, manuais, de artesanato, alguma coisa lá no hospital, e eles estão pedindo aí a colaboração sua com potes de sorvete vazio. Então, é a Beth, a Tieco, a Luciane, a Cidinha Lima e a Lúcia. Paz do Senhor, irmãos. Já estão abertas para os jovens e adolescentes as inscrições para o acampamento de inverno da nossa temporada 2014. Nós estamos recebendo as inscrições por e-mail, pelo site, online, mas se você quiser fazer hoje, nós temos os meninos, o Felipe, o Lucas, eles estão com os computadores para você fazer aqui na igreja mesmo. Se você fizer hoje, você pode dividir em 2 vezes o valor, ok? Não percam que vai ser uma bênção, vocês estão convocados. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Ainda acho que tem mais um aviso, né, Sérgio? Começa amanhã à noite, às 8 horas, a semana. Oi? Ficou junto com a temporada, né? Oi, eu não estava sabendo. Bom, então vocês já estão sabendo. Não? Então, irmãos, olha, vamos relembrar aí. Qual que vai ser a data da semana de oração dos jovens? Na última semana do mês, nós vamos ter a semana de oração. Então, a semana de oração que começaria amanhã, ela vai também ser junto com a semana de oração dos jovens e adolescentes da temporada de jovens e adolescentes da Igreja Batista Betel. Lembrando também que dia 19 de junho, já falou? Nós vamos ter o 3º Congresso de Mulheres. Vai começar às 9 horas da manhã, vai até às 16 horas, vai ter café da manhã, almoço, janta, não vai ter. E o título é Atitudes da Mulher Cristã na Pós-Modernidade. Os preletores, o pastor Cláudio e o pastor Jason, e aqueles interessados em participar devem procurar a Vera Cruz ou a Sandra Cruz, ou a Dona Vilma. E o valor são R$20. R$20 para esse dia muito importante. Todo ano as irmãs têm sido abençoadas através desse congresso, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 11. Nós vamos ler o Salmo de número 11. Salmo de número 11. E o tema da nossa meditação nesta noite será: No Senhor me refugio. Salmo número 11. Todos acharam? Diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo.
nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos mais uma vez, Senhor, a Ti nesta hora. Senhor, e reunidos aqui estamos, Te cultuando, Te adorando, como uma resposta a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, uma resposta de gratidão, uma resposta de adoração, Senhor, a revelação que o Senhor tem feito a nós de si mesmo, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, pela Tua palavra, Te louvamos, Senhor, pela comunhão dos irmãos que nós temos aqui, Te louvamos pela Tua igreja, Te louvamos, Senhor, porque Tu estás no meio de nós. Ó Deus, o Teu Espírito está aqui neste lugar, o Teu Espírito habita os nossos corações. E agora, Senhor, nós mais uma vez reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Ó Deus, nos assiste nesta hora, dá-nos Tua graça, dá-nos Tua bênção, dá-nos força, Senhor, e coragem para proclamar a Tua palavra, humildade, Senhor, também, mansidão, e também, Senhor, ouvidos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Um coração aberto, quebrantado, Senhor, pronto para ser confrontado, consolado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Ó Senhor, Tu conheces cada pessoa que está aqui nesta noite, Tu sabes das necessidades de cada um, e a Tua santa palavra, Senhor, tem as respostas que todos nós precisamos para a nossa vida. Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esses dias eu tenho meditado nos primeiros salmos da Bíblia, os primeiros salmos, e outro dia eu estava meditando no salmo de número 11, e ele me chamou muito a atenção, falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar ele com os irmãos nesta noite. Salmo de número 11, que tem como título aqui, o Senhor é forte refúgio. Mas o título da nossa pregação é, no Senhor me refugio. Davi, ele escreveu esse salmo, especialmente num momento em que ele estava sofrendo um grande perigo. Aliás, Davi, durante toda a sua vida, ele viveu em constante perigo. Mas especialmente aqui, no contexto em que ele escreveu este salmo, provavelmente foi ali, naquela citação do livro do profeta Samuel, do primeiro livro do capítulo 18, do versículo 8 até o capítulo 19, 9, aonde Davi, logo depois dele derrotar o gigante Golias, ele então ganha um grande prestígio perante o rei Saul, e ele é colocado para entrar e sair com os exércitos de Israel. Ele começa a gozar de um grande prestígio perante o povo também. Mas aí, as mulheres de Israel fizeram uma modinha e começaram a dançar e cantar aquela modinha. E vocês sabem qual foi, né? Saul feriu milhares, mas Davi dezenas de milhares. E elas fizeram aquela modinha, irmãos, que poder que a música tem, né? E aquela música foi indo de uma vila, de uma cidade para outra. Daqui a pouco, em todo o reino e até fora do reino, todos estavam sabendo que Saul tinha ferido milhares, mas Davi dezenas de milhares. Aquilo feriu o orgulho de Saul. Aquilo provocou os ciúmes, provocou a inveja de Saul.
Então ele assentou no seu coração o desejo de destruir Davi, de matar Davi. Davi, que antes era o seu ajudador, a partir daquele momento passou a ser o seu inimigo. Passou a ser considerado como um perigo para Saul. Então Saul tenta por várias vezes matar Davi. E ele começa oferecendo: olha, Davi, você vai se casar com a minha filha Mical. Só que como você não tem dote, o dote que eu quero são 100 prepúcios dos filisteus. Então Davi, porque aí você vai lá tentar tirar os prepúcios dos filisteus, você vai morrer e acabou, né? Mas Davi voltou com o saquinho lá cheio dos prepúcios dos filisteus e conquistou a filha de Saul. Depois disso, um dia lá Davi, comparecendo na presença de Saul, Saul é atormentado por aquele espírito maligno, ele manda uma lança e crava aquela lança na parede tentando matar Davi. Depois disso, Saul tenta armar uma emboscada na casa de Davi, mas a mulher dele fez com que ele pulasse pela janela, fosse embora, e Davi então escapou. Então Davi estava correndo um grande perigo. Um perigo provocado por um rei atormentado. Um rei que tinha o seu humor alterado, que tinha a sua atitude para com Davi, ora ele amava, ora ele recebia, ora ele queria matar e destruir Davi. Davi estava em constante perigo. O homem que deveria proteger Davi, o rei deveria proteger Davi, ao invés disso ele queria destruí-lo. E aqui nesse salmo, no versículo 3, esse versículo muito importante, ele diz aqui: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Era isso que Davi estava experimentando naquele momento. E quando aqui Davi fala destruídos os fundamentos são os padrões, eram os padrões morais e espirituais que deviam reger aquele reino. Mas por causa do tormento de Saul, por causa da instabilidade de Saul, aquele reino estava sem fundamentos. Aquilo que era bom passou a ser mal, e aquilo que era mal passou a ser considerado como bom. Os fundamentos daquele reino, daquelas que regiam aquela sociedade, estavam destruídos. E então Davi faz essa pergunta: destruídos os fundamentos, destruídos os princípios morais e espirituais que regem uma nação, que regem uma família, que regem uma sociedade, que regem a vida das pessoas. O que é que o justo deve fazer? A quem o justo vai recorrer nessa hora? Irmãos, esse salmo ele é muito apropriado para os dias em que nós estamos vivendo, porque nós vemos que não foi só nos dias de Davi, mas hoje também os fundamentos da nossa sociedade, os fundamentos que regem as nações, nosso país, que regem as nossas famílias, que regem a nossa vida, irmãos, infelizmente até que regem muitas igrejas, estão destruídos. Basta você acompanhar as notícias, basta você acompanhar o que está acontecendo ao seu redor. O governo que deveria lutar pelo povo, trabalhar pelo povo, beneficiar o povo, suga o povo, explora o povo e faz o povo até de palhaço, não é? O governo que deveria, as autoridades que deveriam reprimir o mal, que deveriam condenar a corrupção, que deveriam combater a opressão e a injustiça,
até promovem esse tipo de coisa. E aqui eu não estou falando só do nosso país, mas estou falando de todas as nações da terra, mas infelizmente nós temos visto isso no nosso país, a corrupção prevalecendo, a impunidade. Quem rouba uma galinha fica preso não sei quantos anos, e sai um bandido pior do que quando ele entrou, e homens de colarinho branco que roubam milhões, continuam livres, leves e soltos. Irmãos, agora recentemente está quase para ser colocada em vigor a chamada lei da palmada. Quem aqui está acompanhando essa notícia, sabe disso. E uma ilustre senhora, né? Uma ilustre senhora aí, que é um personagem da nossa mídia brasileira, é a que encabeça. Uma senhora que, não sei se é senhora, se é senhorita, nem sei o que é, né? Que tempos atrás gravou um filme com cenas de sexo com um menor de idade, e hoje ela luta perante o Senado, perante o Congresso do nosso país, para impedir os pais de darem umas palmadas naquela região educativa das crianças, naquela parte almofadada que Deus já fez, que é para a gente ser disciplinado. Irmãos, ninguém aqui é a favor da violência. Todos nós somos contra a violência, ainda mais a violência contra a criança, não é verdade? E já existem leis no nosso país que protegem a criança. Existe o Estatuto da Criança, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem leis que punem aqueles que cometem violência, não só contra a criança, mas contra qualquer pessoa. Ninguém aqui é a favor que crianças sejam espancadas, que crianças sejam espancadas, é a palavra correta. Mas daí, o governo querer se intrometer, pessoas que não têm nenhuma condição moral para fazer isso, querem se intrometer na maneira como nós devemos educar os nossos filhos dentro das nossas casas. Então, se você pai, se você mãe, der uma palmadinha no bumbum do seu filho, você pode ficar preso. Você pode responder isso perante a lei. Mas aí vem a pergunta para o povo de Deus: a quem é que nós vamos obedecer? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, e nós precisamos orar para essa lei não entrar em vigor, porque há tantas outras necessidades gritantes no nosso país. Por que não brigam pela educação, mas não querem proibir o pai e a mãe de dar palmadas? Eu apanhei pouco ainda. Eu levei pouco, devia ter levado mais. Quem sabe eu seria uma pessoa melhor. E nós sabemos que a correção e a disciplina amorosa, ela é bíblica. A vara da correção vai apartar a criança da estultícia. Irmãos, hoje vemos crimes hediondos. Nessa semana um homem matou e picotou o zelador do seu condomínio. Todo mundo aqui acompanhou essas notícias. Irmãos, os fundamentos não estão destruídos? Os fundamentos que regem a nossa sociedade, que regem o nosso país, que regem as nossas famílias, que regem as nossas vidas, irmãos, e até a igreja. Existem igrejas ditas cristãs que são igrejas de homossexuais. E nessa semana, a semana passada, se eu não me engano, um entrevistador, ele entrevistou um chamado pastor traveco. E aquilo perante a mídia. E aquele determinado pastor achando que estava tudo normal. Irmãos, os fundamentos não estão destruídos. Irmãos, hoje nós vemos pessoas que se dizem pastores, que se dizem crentes, fazendo uso de álcool, principalmente em público.
cigarro, pornografia. Se nós formos acompanhar hoje os dados aí, eu já estive acompanhando alguns a respeito com relação à família, o número de divórcio entre crentes é igual ou maior do que entre os incrédulos. Irmãos, os fundamentos não estão destruídos? E eu falo isso aqui, eu não falo com alegria não, eu falo com tristeza. Você liga a televisão, 90% dos pregadores de televisão são falsos profetas, que estão pregando, ensinando o misticismo para as pessoas serem místicas, e ensinando essa teologia terrível, que tem destruído, tem minado as forças da igreja, que é a chamada teologia da prosperidade, e mostrando para as pessoas que o cristão não sofre nesta terra. Irmãos, os fundamentos não estão destruídos? Ora, destruídos os fundamentos, o que o justo pode fazer? Destruídos os fundamentos, o que o justo deve fazer? Eu não vou citar aqui, mas talvez você possa olhar para a sua vida e olhar para a sua família e também constatar que os fundamentos da sua vida e da sua família estão destruídos. E agora, o que você deve fazer? O que é que nós devemos fazer? Irmãos, nós vivemos dias em que não são dias da igreja pular, não são dias da igreja festejar. Tudo tem seu momento apropriado, mas é momento do povo de Deus olhar para o que está acontecendo ao seu redor e se perguntar: o que o justo deve fazer nessa situação? O que eu posso fazer? O que você pode fazer em favor do seu lar, em favor da cidade que você mora, da sociedade em que você vive, do país, do continente, do mundo em que você está? O que nós podemos fazer diante de um mundo cujos fundamentos, cujos alicerces, cujos princípios estão arruinados, estão destruídos? O que os crentes em Cristo Jesus devem fazer? Será que nós estamos fazendo alguma coisa diante de tudo isso? Irmãos, quando Davi olhava para o contexto em que ele vivia, e nós olhamos para o quadro que nós vivemos hoje, muitas vezes é desanimador. Eu imagino o nosso irmão Edmundo aqui, aqueles que trabalham lá no Esquadrão da Vida, quando vem a dificuldade que é o tratamento de um dependente químico, e até muitas vezes a baixa porcentagem daqueles que se recuperam. Será que não tem hora que dá vontade de desanimar, de desistir? Mas o que o justo deve fazer? Irmãos, quando nós vemos todo esse rebuliço, toda essa baderna, toda essa bagunça, todo esse caos, toda essa desordem ao nosso redor, nós não devemos ficar destruídos, arrasados e caídos no chão, mas nós devemos encarar este momento como uma grande oportunidade de nós afirmarmos a nossa fé no Senhor como nosso refúgio e como a nossa fortaleza. Nós estamos num momento em que o mundo, os fundamentos que regem a nossa sociedade, que regem o mundo em que nós vivemos, estão destruídos. Agora é o momento de nós mostrarmos para o mundo, com a nossa fé, com a nossa vida, qual é o firme fundamento e como vive aquele cujos fundamentos não estão destruídos, mas como vivem aqueles que têm as suas vidas pautadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela lei do Senhor. Irmãos, o momento em que nós vivemos é uma grande oportunidade. Será que nós temos aproveitado essa oportunidade? E nós aprendemos aqui no Salmo, o que o justo deve fazer? Primeiro, o que o justo não deve fazer? No versículo 1 aqui, Davi fala que ele recebeu um conselho.
foge como pássaro para o teu monte. Olha, Davi, você está cercado de perigos. Olha, a situação para você está feia, Davi. A qualquer momento vão te pegar. Davi, foge. Como um passarinho, bata asas e foge daqui. E vai se esconder nos montes. Mas Davi, ele até poderia ter feito isso. E aliás, muitas vezes, ele precisou fugir. Muitas vezes ele precisou se esconder. E nem por isso ele deixou de confiar em Deus. Mas nesta ocasião, Davi sabia que ele não podia fugir. Davi, ele sabia que ele precisava permanecer aonde ele estava. Que ele precisava se refugiar no Senhor. Ele sabia que ele precisava ter uma experiência de fé. Ele precisava testar a confiança que ele tinha em Deus naquele momento. E por isso ele não podia fugir. E as pessoas que aconselharam Davi a fazer isso, elas não estavam erradas. Mas Davi, ele não queria salvar a si mesmo, e assim deixar de confiar no Senhor. Mas ele queria confiar no Senhor e esperar de Deus a salvação, e esperar de Deus o socorro, esperar de Deus a ajuda e o auxílio para a sua vida naquele momento de grande perigo. Mas provavelmente pode ser que foi a própria alma de Davi que disse para ele: Davi, foge. Você já se viu numa circunstância em que ninguém falou nada para você, mas você escutou aquela voz falando dentro de você: corre, foge, Davi, some daí, Davi, sai daí de onde você está, dá um jeito de escapar dessa situação. Você já escutou a sua própria voz falando dentro de você? Pode ter sido aqui a voz própria de Davi falando com ele. Mas Davi, ele não deu ouvidos a essa voz. Ele não fugiu do combate, ele não fugiu do confronto. Ele decidiu permanecer aonde ele estava e fazer de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Meu irmão, ainda que os outros te aconselhem a fugir, ainda que as pessoas te aconselhem a fugir dos problemas, a fugir das dificuldades que têm vindo à sua vida, ainda que o mundo fale para a gente tentar fugir como é que a gente vai fugir dos problemas que nós estamos vivendo no nosso país hoje? Mas ao invés de fugir do confronto, nós somos chamados por Deus para permanecer aonde nós estamos e fazer dele o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e fazermos uma experiência de fé, testarmos a nossa fé. E Adão, por exemplo, logo depois que ele pecou, a fuga dele foi se esconder atrás de uma árvore. Há pessoas que, ao invés de querer enfrentar a realidade, elas querem se esconder atrás de uma árvore ou de um arbusto. Será que quais serão os arbustos, as árvores em que nós estamos escondidos para fugir da realidade? Meu irmão, não adianta você fugir da realidade. Você tem que correr para o Senhor. Nós temos que correr para os pés do Senhor e fazer dele o nosso refúgio e a nossa fortaleza, encontrando nele salvação, encontrando socorro e proteção para a nossa vida. Então o justo não deve fugir. Em segundo lugar, os justos devem se refugiar em Deus. É interessante que Davi, a primeira coisa que ele fala aqui no Salmo: no Senhor eu me refugio. Mesmo que outros, ou até a minha própria consciência, me aconselhem a fugir dessa situação, a não encarar a situação, a não encarar o problema, no Senhor eu me refugio e nele eu hei de enfrentar todas essas dificuldades. Nele eu hei de enfrentar todos esses perigos. Irmãos, é tempo de nós nos refugiarmos no Senhor. E tem hora eu tentei encontrar uma palavra, como que a gente pode explicar esse refugiar-se no Senhor? Não precisa explicar, porque se a Bíblia já usa essa expressão, é porque ela já é suficiente para a gente entender o que é confiar em Deus.
O que é confiar em Deus? É se refugiar em Deus. Quem é o teu refúgio? Em quem que você tem se refugiado nesses dias? Em quem você tem se refugiado nas horas de tribulação? Em quem nós temos nos refugiado diante da situação caótica que nós vemos ao nosso redor? Em quem você tem se refugiado? Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor e vemos que ele está com seus fundamentos destruídos. Mas aqui no Salmo, Davi nos dá várias razões pelas quais nós devemos nos refugiar em Deus. A primeira razão, nós devemos nos refugiar em Deus porque Deus é santo. E aqui o versículo 4, aqui no começo do versículo 4 ele diz: olha, os fundamentos estão destruídos, mas Deus está no seu santo templo. Deus é santo. E tudo isso que nós estamos vendo acontecer, todo esse mal terrível, não foi Deus que provocou esse mal, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, e o mal nunca procede de Deus. Da onde que vem esse mal que nós estamos experimentando o fel, né, deste mal? Fomos nós mesmos que provocamos esse mal. Foi eu, foi você, foi o primeiro homem. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, irmãos, toda essa balbúrdia, todo esse rebuliço, toda essa destruição, ainda eu estava me lembrando com a minha esposa, do que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos sobre o ímpio. Ele diz assim: nos seus caminhos há destruição e miséria, e eles desconhecem o caminho da paz. Irmãos, olha que descrição terrível que a palavra de Deus faz da humanidade sem Cristo, da humanidade perdida. E tudo isso foi provocado pelo pecado, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. E hoje nós vivemos ainda sob os efeitos do pecado. Imediatamente quando o primeiro casal pecou, eles já começaram a experimentar as consequências do pecado. Por quê, irmãos? Porque Deus é santo. O profeta Abacuque diz que Deus, ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Deus é santo. Ainda que tudo ao nosso redor seja pecado, seja imundo, seja perdido e destruído, Deus é santo. Ele nunca deixará de ser santo. E todos aqueles que se relacionam com Deus, que andam com Deus, que têm comunhão com Deus, também passam a ser santos como Ele é. Nós devemos nos refugiar em Deus porque Deus é justo. No versículo 7, ele diz aqui: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Irmãos, muitas vezes o mundo e nós vivemos e agimos nos esquecendo que Deus é justo. O que significa dizer que Deus é justo? Que Deus, Ele dá a cada um aquilo que cada um merece. E a palavra de Deus fala que Deus, Ele dará a cada um segundo as suas obras. Deus é justo. Deus é perfeito. Ele é o padrão da justiça. Irmãos, e ainda que nós olhemos ao nosso redor e vejamos um mundo injusto, vejamos autoridades injustas, líderes injustos, patrões injustos, pessoas da nossa família que são injustas, não perca as esperanças, porque Deus é justo e Ele ama a justiça. Então vale a pena ser justo, vale a pena ser reto,
Vale a pena andar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus ama a justiça. Ele ama as coisas certas, Ele ama as coisas retas. Mas esse mesmo salmo diz que a violência Deus abomina. E aqui no versículo 6, perdão, irmãos. Davi nos dá aqui no salmo um exemplo da justiça de Deus. Ele diz aqui que Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Irmão, obrigado, viu? Obrigado. Firo na garrafinha, obrigado. Ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Quando você lê esse versículo, do que você se lembra? Do que nós nos lembramos? Lembra do que aconteceu lá em Gênesis? Que Deus precisou tirar Ló e suas filhas lá daquela cidade, os anjos tiveram que pegar, arrastar aquela família para fora, e ainda a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Sodoma e Gomorra. E até no Novo Testamento, Judas, ele usa o juízo que Deus derramou sobre aquela cidade como um exemplo para mostrar que Deus julga. Deus é justo. Ele julga os homens. Ele faz juízo. E Deus, ele faz juízo tanto nessa vida como na vindoura. E o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra? Era uma cidade onde haviam homens que eram grandes pecadores contra o Senhor. Uma cidade onde não havia amor e nem a preocupação um com o outro. Pelo contrário, um queria destruir o outro. Um queria prejudicar o outro. E a proliferação da prostituição, da promiscuidade, da lascívia naquela sociedade. Foi indo, até que chegou um momento que transbordou o cálice. E a Bíblia fala desse cálice, né? Do cálice da ira de Deus. O cálice, ou melhor, o cálice da iniquidade. E o cálice da iniquidade daquela cidade, ou melhor, daquelas cidades, que era um complexo de cidades, Sodoma, Gomorra e as circunvizinhanças, receberam uma chuva de fogo e enxofre. E a única coisa que restou daquela cidade foram cinzas. Hoje, irmãos, não está muito na moda a gente pregar essas coisas, né? Você não escuta amém, aleluia, glória a Deus, né? Nessa hora. Mas, irmãos, a palavra de Deus relata isso aqui para nós porque ela quer mostrar o quê? Que Deus é justo. Não pensa que os homens vão ficar impunes diante da justiça de Deus. E Deus julga tanto nessa vida como na vindoura. Quantas vezes nós experimentamos juízos de Deus na nossa vida por rebeldia, desobediência nossa? Irmãos, Deus é justo. E ele fala aqui de um vento abrasador que será a parte do seu cálice. Deus, ele oferece para nós dois cálices. O cálice da salvação e o cálice da condenação. Mas há aqueles que preferem sorver o cálice da condenação. E aqui o cálice ele fala que vão ser exatamente uma chuva de fogo e de enxofre e vento abrasador. O que é um vento abrasador? Você já viu vapor? Lembra, irmão Rafael, do vapor? O vapor, naquela alta temperatura, a hora que ele pega assim no nosso corpo, ele chega até soltar a pele, o vapor. Não sei aqui se alguém aqui já viu vapor de caldeira, né? Irmãos, é esse tipo de vapor que está falando aqui a Bíblia. Esse vento abrasador é que nem esse vapor. Vai ser isso que os perversos, que os ímpios, esse vai ser o cálice que eles vão beber.
Mas não é esse cálice que Deus quer dar para nós. Pelo contrário, Ele nos oferece o cálice da salvação. Deus, Ele tanto não quer nos dar este cálice, que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele já bebeu o cálice da condenação, do juízo, do julgamento de Deus no nosso lugar. E se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para o Senhor, se nós fizermos de Jesus o nosso refúgio, então nós seremos participantes deste livramento que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. E então nós não precisaremos beber este cálice que o Salmo fala aqui. Mas pelo contrário, nós podemos tomar o cálice da salvação. O cálice da salvação, da graça de Deus. E é esse cálice que Deus tem preparado para nós. Mas para aqueles que preferem viver na impiedade, para aqueles que mesmo sendo uma pessoa religiosa, que vive dentro da igreja, mas vive segundo os padrões do mundo, o cálice é outro. Mas não é esse cálice que Deus quer que você beba. Deus, Ele quer que cada um de nós aqui, desde o menor até o maior, beba do cálice da salvação. E o Senhor te convida para você vir beber este cálice e provar do perdão de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus, do livramento da condenação em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós também devemos fazer de Deus o nosso refúgio, porque Deus é soberano. No versículo 4, na parte B do versículo, ele diz aqui: nos céus tem o Senhor o seu trono. Deus reina soberanamente. E nós cantamos aqui, é interessante, irmão. Você sabe que quando eu estou escalado assim para pregar, muitas vezes Deus confirma aquilo que eu devo pregar através dos cânticos. E hoje, a hora que nós começou o louvor aqui, o primeiro louvor que está sentado no trono. Irmãos, os fundamentos da nossa sociedade, do mundo em que nós vivemos, estão destruídos. Mas Deus está no trono. E como rei, Ele rege o universo. Como rei, Ele controla tudo. E nada escapa à sua atenção. E nada acontece sem que Ele queira ou permita. E isso, irmãos, é um grande consolo para nós. Aqui no versículo 4 ainda ele diz: nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos. Deus, Ele reina soberanamente, Ele está atento a tudo que está acontecendo. E Ele sonda os corações dos homens. Ele penetra os corações das pessoas. Eu posso esconder muitas coisas de vocês, mas de Deus eu não posso esconder. Porque Ele diz aqui, porque as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. E se Deus, Ele reina e Ele olha atentamente para tudo o que acontece, Deus, soberanamente, Ele cuida do seu povo. Ele cuida dos que confiam nele. Ele cuida de todos aqueles que nele se refugiam. Deus, na sua providência, Ele governa todas as coisas, e na palavra Ele diz que Ele faz com que todas as coisas, até as perdas, até as dores, até as ansiedades e as dificuldades, Ele faz com que tudo concorra para o nosso bem. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus, Ele controla com tanto poder todas as coisas, que tudo que acontece na sua vida promove o teu bem, coopera para o teu bem. Veja que o nosso bem não é o bem que tantos pensam. Esse bem é a nossa salvação. Esse bem é a nossa transformação para nós sermos semelhantes a Jesus Cristo. Então Deus faz com que tudo isso coopere para o nosso bem. Por isso nós não precisamos nos inquietar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã Deus vai cuidar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, como nós somos ansiosos.
Nós vivemos dias em que todo mundo corre para lá, corre para cá. A mãe se preocupa com o filho que vai viajar longe. O pai se preocupa com a esposa. E agora minha esposa vai dirigir na cidade, tirou carta agora, como é que vai ser da minha esposa? Muitas vezes o pai se preocupa, e aí, quando eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Sabe quem vai cuidar dos seus filhos? Deus! Tem pessoas que falam assim, Davi, você e a Rose, vocês não têm filhos. Quem vai cuidar de vocês na sua velhice? Deus. Deus vai cuidar de mim. É claro, a gente tem que ser prevenido, nós temos que... Aquilo que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Mas, irmãos, aquilo que está fora do seu controle, e a maior parte das coisas está fora do nosso controle. O que cabe a nós fazer? Descansar no Senhor. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Essa semana eu estava passando lá perto do cemitério do Redentor, e eu fui lá dar uma olhada lá num túmulo lá da nossa família, ver como é que está. Mas sabe, irmãos, eu gosto de vez em quando ir passear no cemitério. Se Jesus não voltar antes, é para lá que eu vou. No cemitério não tem discussão, não tem briga. Você não vê ninguém incomodando ninguém, é cada um no seu canto. Não tem discussão. E aí eu sentei no banco lá do cemitério e fiquei pensando, rapaz, tanta gente aqui correu, se preocupou com um monte de coisa. Falou, e agora? O que vai ser? Como é que eu vou resolver? Está todo mundo lá. E não pode fazer mais nada lá. Não é, irmãos? Irmãos, o que nós somos? O que nós somos, irmãos? Irmãos, nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Aquilo que cabe a você fazer, faça. Mas aquilo que foge da sua responsabilidade, confia no Senhor. Espera no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais, Ele fará. De um jeito ou de outro Ele vai fazer. E de um modo ou de outro, tudo vai cooperar para o seu bem. Então nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos colocar nas mãos de Deus em oração tudo aquilo que nós precisamos. E Ele vai nos dar, vai nos conceder aquilo que a gente precisa. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que nós precisamos, Ele vai te dar. Ele vai cuidar de você, Ele vai continuar cuidando dos seus filhos. Vai cuidar do Serginho, que vai viajar para longe, né? Vai cuidar de você. Irmãos, muitas vezes a gente fala assim, né? Parece fácil. Mas na hora que acontece um revés... Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem e emprestei um carro da minha mãe. Aí o carro foi uma beleza. Na volta, o bendito do radiador começou a rodar e o mecânico colocou a mangueira colada na ventoinha. Foi rodando, furou. Chegou no meio da estrada, a hora que eu vi, ferveu o motor do carro. Eu e mais um colega, o pastor Leonardo, a gente estava junto. Chovendo. Lá em Itapeva, e no outro dia a gente tinha que estar aqui em Bauru. E aí? O carro com mala, cheio de mala. Mala, né? Mas as outras malas no carro. Né? Sem alça. Ainda nós conseguimos levar o carro numa concessionária lá, para ver que se dava para fazer alguma coisa. Mas não teve jeito, depois nós tivemos que trazer esse carro de guincho para Bauru. Irmãos, não é fácil você olhar para aquela situação e falar, glória a Deus, Senhor. Deus está no controle. Mas é mais fácil, irmão. É mais fácil. Deus está no controle. Irmãos, nós precisamos aprender a exercitar isso na nossa vida. Porque aqui no mesmo Salmo ele diz que o Senhor, Ele põe à prova o justo e o ímpio. O que é pôr à prova? É testar. Ele testa o justo e o ímpio. Mas o justo ele nunca vai testar além do que o justo pode suportar. Então se eu passei por aquilo é porque Deus sabia que eu podia aguentar aquilo. Né? Pensa nos reveses que você já viveu na sua vida. Deus põe à prova tanto o justo como o ímpio. Mas o justo vence, o justo triunfa,
porque Deus não permite que nós sejamos provados além das nossas forças, antes, pelo contrário, juntamente com a provação, Ele nos provê o livramento, de sorte que nós possamos suportar, de sorte que nós tenhamos vitória. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós devemos fazer de Deus o nosso refúgio, porque no final de tudo, Deus nos recompensará. Enquanto os injustos, os ímpios, aqueles que vivem com fundamentos destruídos, receberão brasas de fogo e enxofre e vento abrasador como seu cálice, os retos lhe contemplarão a face. Irmãos, isso significa que o justo, o crente em Jesus Cristo, ele vai receber a maior recompensa que um ser humano pode receber na sua vida, que é contemplar, sem culpa, sem pavor, sem terror, sem medo, sem querer fugir, a santa face de Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para nos perdoar, nos purificar, limpar os nossos corações, para que nós possamos, naquele dia, contemplar a face de Deus. Destruídos os fundamentos, o que o justo pode fazer? O justo não deve fugir, o justo deve se refugiar no Senhor. Agora, vemos como por espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê teu auxílio. E nesses dias caóticos, nós queremos fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Leva, Senhor, o teu povo em paz e segurança para os seus lares. Que cada um de nós aqui possamos, nos pormenores da nossa vida, aprender a confiar de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, boa semana, dê um abraço no seu irmão.